Fala aí, molecada, agora sim, hein? Faltando poucas horas para eu me pirulitar, pegar o avião aqui de São Paulo e desembarcar no Velho Continente, mas enquanto isso não acontece, obviamente que eu acompanhei o jogo entre Racing Santander e Barcelona, oitavas de final da Copa do Rei, depois da eliminação histórica do Real Madrid para o Albacete, né? Um dia depois o Barcelona também foi colocado à prova contra uma equipe muito mais fraca, o Racing Santander, mas com uma torcida apaixonada num estádio difícil e obviamente que o Racing quis aproveitar esse momento para tentar desbancar um outro gigante. Não foi o caso. O Barcelona conseguiu uma vitória por 2-0, que se a gente olhar o placar, não ter tomado gol e também as estatísticas do jogo, sem assistir o jogo, o cara vai pensar, pô, foi um jogo tranquilo para o Barcelona, mas não foi um jogo tranquilo. Eu já imaginava que não seria, porque o Racing iria dar a vida, é um estádio difícil de jogar, é um time muito brigador, um time que também se defende muito bem, consegue fazer uma muralha defensiva muito interessante, e o Barcelona teve várias e várias dificuldades. Dificuldades essas também porque o time vem de uma conquista de Supercopa e não estava com a sua equipe totalmente titular, né? Muitos da cavalaria, podemos chamar dessa forma, os caras estavam no banco de reservas, né? O Barcelona entrou em campo com o Joan Garcia, esse sim intocável, e a gente já vai falar dele porque ele novamente foi personagem principal. O Hans Flick, quando diz que o Joan Garcia é o titular e tem que ser em Copas, em campeonatos, em Champions, em qualquer lado, é uma verdade, né? Joan Garcia no gol, aí sim uma linha defensiva que o Barcelona já está acostumado a jogar, pode ser considerada titular ou, entre aspas, semi-titular por conta do Gerard Martin. Mas vamos lá, era o Koundé na direita, o Baldé na esquerda, Cubarsí e Gerard Martin. Meio campo, esse sim, totalmente reserva, com o Marc Casadol, o Marc Bernal e um pouco mais adiantado o Dani Olmo, né? E lá na frente tinha de um lado o Lamine Yamal, do outro lado o Rashford e mais centralizado o Ferran Torres. Primeira coisa de tudo, eu acho que não era jogo pro Ferran, tá? Acho que era mais jogo pro Lewandowski. Entendo que alguns jogadores foram poupados e o Hans Flick falou sobre isso antes da partida, né, por conta da Supercopa, viagem lá, jogo difícil contra o Real Madrid, título, enfim, alguns sentiram até a parte física, mas eu acho que era jogo para o Lewandowski exatamente pelo ferrolho defensivo que a equipe do Racing iria propor e propôs durante toda a partida, né? O Ferran, ele gosta muito de se movimentar nas costas da defesa, atacando os espaços, fazendo o facão na diagonal, algo que ele não teria tanto espaço para fazer, porque o Barcelona teria a bola e não conseguiria, por exemplo, acioná-lo nessa boa que ele gosta, né? Seria mais um jogo para o Lewandowski para tentar ali dentro da área brigar com os zagueiros, abrir os espaços ou numa bola aérea tentar definir a partida. Entretanto, tem essa questão do condicionamento físico e, curiosamente, o Ferran, que vai fazer o primeiro gol lá no segundo tempo, mas aí por uma outra circunstância que a gente já vai falar, não fez um grande primeiro tempo, não fez um grande jogo, mas o Tubarão tá lá para isso, né? Quando vê o sangue, dá o bote e consegue desbloquear uma partida difícil. Primeiro tempo, especialmente a primeira parte do primeiro tempo, foi bem monótono, né? Acho que o Barcelona não estava conseguindo acelerar o jogo, lampejos de jogadas do Lamine Yamal, um chute do Dani Olmo aqui, um chute de fora da área do Marc Bernal, enfim, o Koundé tentando fazer ultrapassagem, explorando muito mais o lado direito do que o lado do Rashford. O jogo não fluía. O Barcelona teve poucas oportunidades, algumas no primeiro tempo, teve 5 chutes apenas, e não conseguiu sair dessa arapuca do Racing. O Racing tentou nos primeiros 5 minutos abafar, usar a torcida para tentar fazer logo um gol, não conseguiu carimbar e depois se trancou. Aliás, até sair o gol do Barcelona, a posse de bola do Barcelona para cima do Racing era de 82% contra 18%, era um jogo de ataque contra defesa. Mas o Barcelona circulou mal a bola, né? E especialmente porque o meio-campo talvez não tivesse a capacidade do meio-campo titular do Barcelona, aí sim com o Pedri, com o próprio De Jong e mais à frente com o Firmino, né? Esses jogadores hoje são para mim os titulares dessa equipe do Barça e não estavam presentes, e o time sentiu um pouquinho para tentar quebrar esse ferrolho, essa muralha que o Racing implementou. O Racing estava comemorando cada bola, cada corte, cada momento como se fosse um gol, né?
Então, para os caras era o jogo da vida, coração na ponta da chuteira e vamos embora. Mas o Barcelona tinha a capacidade e a obrigação de furar isso. O Lamine Yamal, para mim, não fez um jogo ruim, mas ainda falta muito para ser aquele menino disruptivo que a gente viu na reta final da temporada passada, né? Eu sinto que ele já não tem mais o problema no pubis, mas de alguma forma ainda não conseguiu voltar àquele status. Essa quebra de forma do Lamine Yamal é extremamente natural, tá? Para um jogador da idade dele. O problema é que as pessoas, assim como eu e todo mundo, ficou tão espantado com o que aconteceu na reta final da temporada passada, que vai ter sempre um nível de cobrança maior sobre o Lamine Yamal. Ele virou um superstar do futebol e hoje eu acho que ele não fez um jogo muito ruim, não. Acho que as principais ações do Barcelona caíam pelo lado direito, caíam pelo Lamine Yamal, ele tentando driblar um, tentando driblar dois, finalizando, enfim, e não conseguiu. A metade dos primeiros para o final do primeiro tempo, né? O Barcelona foi melhorando. E quando entrou o segundo tempo, acho que o Barcelona se encontrou um pouquinho mais. E aí teve 3 chances no espaço ali de 5 minutos. Uma com o Lamine Yamal, que ele bate a bola rente no gol e quase entra, pegando o canto direito baixo do goleiro. Depois teve uma chance do Rashford, que o goleiro faz uma defesaça. Aliás, o goleiro do Racing Santander virou o Neuer em algumas ocasiões. E eu acho que o Barcelona, na segunda etapa, teve mais condições de matar a partida, né? Não matou, foi deixando passar, mas teve condições de matar o jogo, né? Teve várias e várias oportunidades. Se eu não estou enganado de estatística, foram 12 chutes no gol, 5 grandes oportunidades na segunda etapa, mas precisou entrar Firmin Lopes para desbloquear. A jogada do gol, e aí precisamos abrir um parêntese aqui, porque é uma jogada muito interessante e que desbloqueia o jogo. O Racing estava lá atrás, num contra-ataque, numa disputa em que o Racing achou que dava para subir suas linhas, para tentar realmente dar o bote, fazer 1-0, depois fechar a casinha de novo e garantir o placar, não consegue. O João Garcia acaba fazendo a defesa depois que a bola pipoca para o alto. E aí vem a inteligência do goleiro do Barcelona. Ele sai muito rapidamente com o Dani Olmo pela esquerda. O Dani Olmo inverte o jogo com uma facilidade muito grande para o Firmin. E o Firmin, cara, dá um passe pegando a diagonal do Ferran atrás da defesa, que era tudo que ele queria, uma bola, né? Tubarão, lembra que eu falei? Precisa de uma bola só. O Firmin dá um passe na medida para o Ferran driblar o goleiro e fazer o gol. Assim. Muito bonito o gol do Barcelona. Começa com essa rapidez do João Garcia e termina com uma finalização muito boa do Ferran. A partir desse momento, um tiroteio desnecessário. Eu acho que aí é que o Barcelona precisa controlar mais as ações de um jogo, né? O Racing vai para dentro, o Racing vai tentar explorar o ataque, coisa que fez um pouco na primeira etapa, mas muito pouco durante o jogo, e começa a explorar a famosa linha alta do Barcelona, que funciona bem em vários momentos, tanto que 2 gols do Racing são anulados, mas quando não funciona tem lá o João Garcia. Cara, antes de sair o segundo gol do Barça, que foi no finalzinho, tem um lance que gelou o coração do torcedor do Barcelona, né? O jogador do Racing sai na cara do João Garcia, dá o primeiro bote, dá o segundo bote, o João para na frente dele e faz uma defesaça mais uma vez, de um movimento muito bonito e consegue evitar o gol, né? Assim, era o gol de empate e depois logo na sequência, nesse tiroteio maluco, mais um contra-ataque do Barcelona. O Barcelona que já tinha tido oportunidades, inclusive cara a cara com o goleiro, não conseguiu fazer. Consegue fazer o segundo gol. E esse segundo gol é muito engraçado, porque o Lamine Yamal sai em projeção, tem condição de finalizar, mas o zagueiro vai fechando, bate, e ele rola a bola errado para o Lewandowski passa da bola, a bola para no Rafinha, o Rafinha volta a rolar a bola no Lamine Yamal, ele faz o gol, e ele comemora pedindo desculpas, porque na verdade o gol não era para ele, né? Se ele acerta esse passe, ou o Lewandowski ou o Rafinha, um dos dois faria o gol, mas acaba sendo o Lamine Yamal um gol importante para ele, porque nos últimos jogos ele tinha feito apenas um gol, acho que em 7 partidas, e agora volta a marcar. O Barcelona vence por 2-0 e está classificado para a próxima fase da Copa do Rei. Importante para o Barça, né? Mais uma competição que o time está vivo
e mais uma competição que não tem o Real Madrid agora pelo caminho. Então o Barcelona ainda vivo em absolutamente tudo, Champions, campeonato, já venceu a Supertaça, vivo na Copa do Rei, enquanto o principal rival da Espanha, está em crise. Acho que é o momento, tá, de aproveitar. São 11 vitórias consecutivas, mais uma vez nessa sequência o Barcelona tem um jogo que não toma gols, é o momento de aproveitar, morder e chacoalhar para conseguir criar o máximo de gordura possível dentro de La Liga, porque o Real Madrid não está bem, o Atlético é um time que oscila e o Barcelona precisa aproveitar esse momento. A cavalaria teve que entrar na segunda etapa, mas uma questão física eu acho que deu para recuperar bastante os jogadores para o próximo jogo de domingo. Domingo eu já estarei na Europa e na semana que vem teremos Slavia Praga, estarei lá em Praga para fazer o jogo da Liga dos Campeões da quarta-feira, Slavia Praga e Barcelona, o Barça precisando de uma vitória, precisa das 2 vitórias, né, para conseguir ainda buscar e sonhar com o G8, para não ter que jogar playoffs. A gente vai conferir juntos isso aí, tá bom? Tchau!